Olá, boa noite. Está começando a edição de sábado do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques. Em Imperatriz, nível do rio Tocantins continua subindo e muitas famílias que tiveram casas inundadas permanecem em abrigos. Polícia prende trio após assalto a uma loja de eletrodomésticos no Maiobão. Mas 2 cidades maranhenses anunciam o cancelamento do carnaval. E na cidade de Balsas, a população está sendo alertada sobre cuidados importantes que ajudam a combater a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Essas e outras notícias agora, no Jornal da Difusora. A Defesa Civil tem auxiliado os moradores atingidos com a cheia do rio Tocantins em Imperatriz. O nível do rio continua subindo e diversas famílias permanecem em abrigos sem ter como voltar para as suas casas. O rio Tocantins continua cheio e já marca 9,75 metros acima do nível normal. Casas inteiras estão submersas e a inundação mudou a rotina em vários pontos da zona ribeirinha de Imperatriz. No Porto da Balsa, as principais ruas do lugar estão assim, alagadas. Já estava cheio, só que essa parte assim veio pegar para ficar na cintura, foi de repente. Muita gente perdeu quase tudo. Móveis e eletrodomésticos foram retirados das casas inundadas pelos próprios moradores, com auxílio da Defesa Civil, numa força solidária de ajuda. Tem muita família que está realmente precisando de ajuda aqui no bairro por causa dessa... Está vindo muito ligeiro. Já são quase 15 dias que o rio Tocantins está acima do seu nível normal, uma das maiores cheias dos últimos anos. Quase 1.000 pessoas estão diretamente afetadas por esse problema, entre desabrigados e desalojados. Em sua estada em Imperatriz, Carlos Brandão citou algumas medidas emergenciais feitas recentemente. A gente tem deslocado essas pessoas para um local seguro, certo? Seja escolas, seja casa de parentes, ou até mesmo em uma condição de um aluguel social que o governo está disponibilizando para atender as pessoas que não têm para onde se deslocar. Olha só, de acordo com o Corpo de Bombeiros do Maranhão, mais de 690 famílias estão desabrigadas em todo o estado devido às enchentes registradas nas últimas semanas. 6 municípios decretaram situação de emergência, sendo eles Mirador, Grajaú, Barra do Corda, Jatobá, Paraibano e Formosa de Serra Negra. A gente também vai destacar no Jornal da Difusora de hoje um assalto que aconteceu na manhã deste sábado em uma loja de eletrodomésticos que resultou na prisão de 3 homens. Durante a ação, a polícia conseguiu recuperar mais de 100 aparelhos celulares. Assim que a gente estava abrindo a loja, a gente estava colocando as coisas para fora. Aí ele chegou observando o produto como se fosse comprar, depois ele voltou e já foi empurrando a gente para dentro da loja, dizendo que era um assalto, que era para não fazer nada. O relato é desse funcionário que, por segurança, não pode ser identificado. Ele trabalha nesta loja que foi alvo da ação de 4 criminosos. Eles chegaram armados no estabelecimento e anunciaram um assalto. A polícia foi acionada e rapidamente chegou ao local antes da fuga dos criminosos. Hoje, pela manhã, assim que a loja da região aqui da MA 201 abriu as portas, foi surpreendida com 4 indivíduos que deram voz de assalto no interior do estabelecimento. 3 pessoas foram presas e um menor apreendido. Com eles, a polícia apreendeu 3 armas de fogo com 15 munições. 111 celulares foram recuperados, além de outros objetos. Assim que a polícia chegou aqui no local, imediatamente um dos criminosos tentou fugir. Ele atravessou essa avenida e pulou o muro de uma escola pública aqui de Passo do Lumiar. A polícia rapidamente fechou o cerco e conseguiu capturar esse criminoso que estava na escola com uma arma de fogo. O aprofundamento da investigação cabe à nossa co-irmã, que é Polícia Civil, mais exatamente aqui o plantão do Maiobão, que fará aí a busca na ficha criminal dos antecedentes criminais desses envolvidos. E é de bom alvitre destacar que um deles é de menor idade.
Os criminosos foram encaminhados ao plantão central do bairro Maiobão. O adolescente de 17 anos deve ser transferido para o centro de ressocialização. Para este trabalhador que precisa voltar ao serviço após a ação criminosa, fica agora o trauma e a insegurança no ambiente de trabalho. A gente fica muito sobressaltado, né? O psicológico também é muito abalado, o cara colocando a arma na tua cabeça, dizendo que vai te matar. Aí tu pensa logo na tua família, tu pensa logo nos teus filhos, passa logo uma porrada de coisa na tua cabeça, cara. Porque é complicado o cara com uma arma na tua cabeça dizendo que vai te atirar se tu não fizer o que ele está querendo fazer, sendo que na maioria das vezes tu não pode fazer o que ele está querendo. Vamos conferir agora o giro de notícias pelo estado. O Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia, IEMA, abriu o processo seletivo para ingresso de novos alunos. Não serão aplicadas provas, mas um procedimento de seleção e classificação dos candidatos para o preenchimento das vagas destinadas aos cursos técnicos de ensino médio em tempo integral nas unidades plenas. São oferecidas 1.120 vagas. As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo link web.iema.ma.gov.br/seletivo 2022 até o próximo dia 11. Visando a prevenção e o combate à Covid-19, o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, o deputado Otelino Neto, anunciou novas medidas de controle nas dependências da Casa Legislativa. De acordo com resolução, fica estabelecido o uso obrigatório de máscaras e a apresentação do comprovante de vacinação com o ciclo concluído das 2 doses. A medida é válida para os servidores e visitantes. O presidente da Câmara Municipal de São Luís, o vereador Osmar Filho, testou positivo para a Covid-19. Ele confirmou o diagnóstico nas redes sociais. O parlamentar informou ainda que está bem, que apresenta somente sintomas leves e que segue em isolamento, cumprindo todas as orientações médicas. Mais 2 municípios da Baixada Maranhense anunciaram o cancelamento do carnaval neste ano. Os gestores de São Bento e Santa Helena levam em consideração o decreto de estado de calamidade pública no Maranhão, editado pelo governador Flávio Dino, e também um aumento no número de casos de síndromes gripais e pessoas diagnosticadas com a Covid-19. Várias cidades do estado tomaram essa mesma decisão nos últimos dias, entre elas a capital São Luís. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e você acompanha agora imagens ao vivo da Praça Benedito Leite, aqui na capital maranhense. E hoje pela manhã foi confirmada a morte do quilombola José Francisco Lopes Rodrigues, de 55 anos, da comunidade Cedro, em Arari. Na última segunda-feira, ele e a neta de 10 anos foram baleados dentro de casa. Segundo a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, este é o 5º assassinato na comunidade Cedro nos últimos 2 anos. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil da cidade. E olha só, com as aulas presenciais suspensas desde o dia 18 de março de 2020, em Imperatriz, a Universidade Federal do Maranhão está fazendo uma pesquisa para saber a opinião dos alunos sobre o fim das aulas remotas. Os corredores ainda estão vazios. Em Imperatriz, o calendário de aulas presenciais da Universidade Federal do Maranhão foi suspenso no dia 18 de março do ano passado, quando a pandemia estava no começo e os alunos tiveram que se adaptar ao ensino remoto. O ensino à distância ainda tem muita dificuldade, tem muitos impasses ainda, e a universidade ela precisa se posicionar e dar uma volta com o ensino presencial. A gente precisa daquele espaço que é adequado para a gente estar estudando. Com o avanço da vacinação, a universidade abriu uma pesquisa para tentar entender o interesse da comunidade acadêmica pela volta aos corredores, uma opção aceita por muitos. Muita gente não absorve, não consegue entender o que o professor está tentando ensinar aos alunos. Como tem muita gente
que consegue, tem muita gente também que não consegue. Eu me enquadro nos que não conseguem. Atualmente são 2.539 alunos ativos na UFMA Campus Imperatriz e devem participar da discussão sobre o retorno ou não das aulas presenciais. Se nós devemos retornar às atividades presenciais ou não. Com isso, a gente espera poder ter a resposta, né, para a sociedade de como vai ser o nosso próximo período, que se inicia em março de 2022. Os alunos também estão fazendo suas manifestações, incluindo movimentos já nas redes sociais, uns que já estão bem movimentados. Com a possibilidade, os alunos voltarão para as salas de aulas no início de março. Particularmente, torço para que a gente possa ter esse retorno presencial de uma forma segura, vacinados, seguindo todos os protocolos sanitários vigentes. Neste período em que as chuvas se intensificam no estado, aumenta a preocupação com a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. Como forma de prevenção, é fundamental adotar alguns cuidados, principalmente dentro de casa. Com o período chuvoso, o risco de proliferação do Aedes aegypti é maior e, consequentemente, aumenta o número de contaminação de dengue. O pico da doença acontece de novembro a fevereiro, porque durante o último trimestre, as chuvas fazem com que os ovos do mosquito que não eclodiram durante a seca sejam hidratados e ecloda. Quando iniciam-se as chuvas, há muito depósito a céu aberto, então a gente pede à população que recolha todos esses depósitos para os seus criadouros. Garrafas, lata de sardinha, retirem para que não haja esse acúmulo de água. Durante a semana, se você pegar 10 minutos do seu dia e fizer uma varredura em toda a casa, recolhendo todos os objetos que podem acumular água, com certeza sim, nós vamos conseguir assim evitar a dengue no nosso município. Para conter novos casos possíveis, a coordenação de endemias já desenvolve ações preventivas e de conscientização à população. É importante lembrar também que a colaboração de toda a população é fundamental para que não haja proliferação do mosquito e, consequentemente, não haja um surto das doenças por ele transmitidas. São atitudes pequenas que salvam vidas. Ano passado, por exemplo, vários casos foram registrados. Ano passado nós tivemos 68 casos notificados de dengue, notificados, confirmados por sorologia apenas 11, foram todos enviados por LACEN. Tivemos 11 casos notificados de chikungunya, 0 casos confirmados, e tivemos 8 de zika, apenas 2 confirmados em mulheres não gestantes, correndo zero risco de ter algum caso de microcefalia, porque as mesmas não estavam gestantes. O Jornal da Difusora faz mais um rápido intervalo com imagens ao vivo da Avenida Bernardo Saião, no município de Imperatriz, segunda maior cidade do estado. Neste sábado, advogados e funcionários da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Maranhão se submeteram a testes que podem identificar a presença do novo coronavírus. O serviço, que ocorre por meio do sistema Drive-Thru, se estende até a próxima segunda-feira, aqui na capital. Raquel chegou cedo à sede da OAB, mas hoje o expediente foi diferente. Ela veio em busca de cuidar da saúde e passou pelo teste rápido para saber se está com o coronavírus ou não. O resultado, para o alívio dela, deu negativo e a advogada sabe o quanto essa testagem é importante. Agora que muitos novos casos surgindo, no meu caso agora eu não estou tendo sintoma nada, mas por precaução a gente tem que fazer o teste, né? A Flávia também é advogada e trouxe o filho, o Paulo Vitor, que está com alguns sintomas gripais, para saber se ele está infectado pela Covid-19. Acho que eu trouxe ele, está com sintoma gripal e eu quero tirar a dúvida. A testagem é oferecida gratuitamente no sistema Drive-Thru e é direcionada aos advogados, advogadas, dependentes e funcionários da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão. Isso é uma verdade, tendo à vista a quantidade de lugares onde o advogado exerce a sua profissão, isso torna um grupo de risco, e para evitar que a gente venha contaminar os colegas ou os colegas venham a propagar, a gente tem essa prevenção de verificar essa testagem periodicamente.
Os testes foram adquiridos através de uma parceria entre a OAB Maranhão e a Prefeitura de São Luís. No total, 5.000 testes estão sendo concedidos. O serviço vai ser oferecido até a próxima segunda-feira, em frente à sede da OAB. Quem atua na linha de frente sabe o quanto é importante essa testagem. Tendo em vista o crescimento, do número de casos, inclusive de Covid e H1N1, acho que é de suma importância, especialmente o cuidado que a OAB tem tido com os advogados. Eu acho que isso até pelo fato da gente ter o contato direto com a população. Mesmo com menos infrações que as registradas em 2020, durante todo o ano passado, quase 9.000 irregularidades no trânsito foram contabilizadas em Imperatriz. Estacionar o veículo em local proibido foi a campeã neste ranking. De janeiro a dezembro de 2021, a movimentação no trânsito de Imperatriz foi em meio a um cenário com 8.996 infrações. Os dados são do Detran Maranhão. O órgão apresenta uma lista com 136 atitudes de desrespeito às normas de trânsito registradas na cidade. A infração mais cometida em 2021 foi estacionar o veículo ao lado de outro, em fila dupla. O trânsito de Imperatriz registrou isso 2.451 vezes. Não é muito difícil encontrar. Um aqui, outro ali à frente, uma paradinha rápida do motorista. A CETRAN também observa e lembra que, ainda assim, os números são menores que os de 2020. Caiu o número de cometimento de infrações e consequentemente, também o número de multas diminuiu. Mas ainda é o recorde de multas de infração de trânsito relacionadas ao estacionamento ou estacionamento em fila dupla. A Zona Azul pode ter contribuído com a redução, mas estacionar em desacordo com a regulamentação, o que envolve o estacionamento rotativo, foi a segunda infração mais cometida, com 1.149 registros. O uso do celular enquanto se conduz um veículo é outra preocupação. Foram 516 infrações em 2021. O ser humano, na verdade, se tornou dependente deste aparelho. Só que é uma infração de trânsito punida com multa. E deveria ser crime, porque, na verdade, as pessoas, quando dirigem, falam ao celular, ela deixa de prestar atenção no trânsito. Em infrações de segundos pode acontecer um acidente com prejuízo material, com prejuízo da saúde e até com prejuízo maior da vida. O Jornal da Difusora fica por aqui com imagens ao vivo da Praça João Lisboa, centro histórico da capital maranhense. Muito obrigado pela sua audiência, tenham todos uma boa noite e, claro, um excelente domingo.